Olá, meninas, boa noite. E continuamos, né, nesse nosso devocional Tinta, Papel e Ele, penúltimo capítulo. Já estamos no 29. E agora nós vamos falar sobre pão fresco. Dá até cheirinho bom. Pão fresco, mas esse aqui já é um pão, né, diferenciado. Esse é um pão, assim, maravilhoso. São duas leituras, uma está bem grande, então eu vou deixar só a indicação no texto lá, na descrição do vídeo, e algumas coisas eu vou conseguir ler. Deuteronômio 8:3 está falando sobre a exortação da misericórdia de Deus. E o 3 fala assim: e te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Antes vem falando, né, sobre o maná, sobre aquela travessia no deserto, e Deus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sair da boca do Senhor, esse o homem viverá. E a segunda, né, é em João 6. Esse é bem grande, está falando Jesus, o pão da vida. Eu vou ler alguma partezinha e depois vocês leem, do 35 ao 68. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que tudo quanto me deu, nada perca, mas o que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aí depois os judeus murmuraram, mas Jesus via, né? Ele sentia e ele conhecia o coração. Aí ele respondeu: não murmures, ninguém pode vir a mim senão o Pai que me enviou o não trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, Jesus é o pão da vida. E aqui vai falando, né, todo coisa, no 66 fala: desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então, Jesus disse aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então depois você lê com calma que nosso Jesus, ele sim é o pão da vida, é o pão fresco, né? Esse é o nosso pão. Agora vamos ver a leitura, né, que a Zoilili fez. Uma vez me perguntaram: se o amor fosse um alimento, qual seria? Logo veio em minha mente um pão macio, quentinho, saindo do forno com manteiga derretendo.
Pão é um dos alimentos mais antigos que o homem consome e até hoje é algo comum para a maioria das pessoas. O pão, ele traz a sensação de lar, de conforto, com a qual talvez poucos não se deliciem. Quando leio na Bíblia que Jesus é o pão que desceu do céu, entendo que ele é a razão da minha satisfação, a fonte do meu melhor alimento. Agora, vamos pensar que, ao construirmos intimidade com Deus, temos acesso a esse pão espiritual e, por meio dele, podemos ser supridos em todos os sentidos. Imagine se você fosse dono de uma padaria e tivesse somente pão amanhecido, duro e velho. Aposto que o seu estabelecimento não teria muito sucesso e logo fecharia. O cheiro de pão fresco atrai o comprador para dentro da loja. Ninguém quer um pão velho, mas o mais fresco do dia. Muitos, quando conhecem a Cristo, encontram pão fresco em sua presença todos os dias. Estão famintos e cheios de expectativa. Todavia, à medida que o tempo passa, a vida parece ficar mais corrida e, sem perceber, eles se encontram comendo o pão do dia anterior e até o pão do mês passado. Nunca compraríamos um pão da semana passada. Então, por que nós nos contentamos com as revelações antigas que Deus tem para a nossa vida? É claro que o que ele faz é eterno. E a revelação da década passada tem o seu valor, mas nascemos para usufruir das revelações diárias, de momentos únicos e constantes em sua presença. Jesus, o pão da vida, sempre está disponível, cheiroso, atraente e bem disposto. Esse é o nosso amado. Nele nunca falta amor, paz e perdão ao encontrarmos diariamente. Mas o que precisamos é do entendimento de que Deus não tem o pão do mês retrasado para nos oferecer, mas sim o pão nosso de cada dia. Não quero coisas velhas, quero o fresco deste dia. Não quero ter um testemunho de 2 anos atrás. Quero um testemunho fresquinho. Quero uma história recente e cheia de vida com Ele. O que revela a nossa verdadeira intimidade com Deus é o quanto de pão fresco carregamos diariamente para distribuir ao mundo faminto ao nosso redor. Se alguém na rua precisasse de uma oração, você teria uma revelação fresca para oferecer a essa pessoa? Uma pergunta. Se de repente você tivesse uma oportunidade de falar algo, teria uma história fresca com Cristo para compartilhar? Os grandes momentos da vida não são planejados, são preparados sem data de término, no dia a dia, na constância e na fidelidade. Esses são os grandes momentos da vida. Assim também, nossa intimidade com o Senhor é alimentada em sua presença diariamente, e não para um fim em si, mas pela jornada de vida com Ele. Que em todos os dias da sua vida, da minha vida, possamos encontrar o pão fresco na presença do Senhor. E ao receber desse pão, consigamos distribuir aos outros, pois que alegria é poder repartir o que tanto recebemos. É tempo de olharmos para o novo que está aqui e não no futuro, o novo que ele tem derramado no dia de hoje, pois já está cheirando maravilhosamente bem. Estou empolgada. E você?
É uma pergunta. Então, que a gente possa querer viver o novo todo dia. O pão fresco todo dia. De ter como o que compartilhar. Mas podemos fazer isso por quê? A gente precisa ter a palavra de Deus junto de nós. Precisamos estar em oração. Isso a gente vai poder compartilhar o pão fresco do dia, a oração de hoje. Senhor Deus, muito obrigada pelo pão da tua presença, pela salvação que encontro em ti. Obrigado, porque nunca desistires de mim e sempre estares disponível. Quero ter mais fome de ti. Não me contentarei com pouco. Quero a porção de hoje por completo e usufruir do que tens para mim. Em nome de Jesus, amém. Então, que a gente possa querer o pão fresco todo dia e que Deus possa estar dentro de nós, nos preenchendo, para a gente que possa transbordar e compartilhar. Pão fresco todo dia. Então, minhas amadas, na semana que vem nós teremos a nossa o último capítulo desse devocional. Eu já estou com saudade. Mas aí Deus está colocando no meu coração alguma coisa que depois eu vou compartilhar. Então, que Deus te abençoe, que Deus cuide de você. Agora nós estamos no mês de maio de 2022, que a nossa família possa estar sendo cuidada pelo Senhor. Marido, filho, neto, primos, irmãos, que Deus possa estar cuidando dos nossos. Mas, primeiramente, precisamos cuidar de nós, nos encher do Senhor, para que possamos transbordar. Então, que Deus te abençoe e que semana que vem possamos estar juntos para terminar o devocional Tinta, Papel e Ele. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Você é especial. Beijo.